Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Soares e estamos de volta com Matemática 1. Hoje a aula é a aula de número 14. E o assunto que nós vamos aprender hoje é função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Bom, vamos começar pela definição. O que é uma função afim? Uma função afim é uma função f de R em R quando cada elemento x do seu domínio associa-se ao elemento y do seu contradomínio real, onde y é igual a x mais b, com a sendo um número real diferente de zero e b um real qualquer. Vamos ver agora três exemplos de funções afins. Olha só, exemplo 1, a função f de R em R, tal que f de x é igual a 2x menos 3. Tá? Esse é o nosso primeiro exemplo. Observe que o A aqui é 2 e o B é menos 3. Exemplo B, função g de R em R, tal que g de x é igual a menos 3x mais 1. Aqui o A é menos 3 e o B é 1. E o exemplo 3 é a função h de R em R, onde h de x é igual a 1 menos x. Bom, é importante você perceber aqui no terceiro exemplo que as parcelas estão invertidas, né? Estão trocadas de posição. O A aqui é menos 1 e o B é 1. Tá? Esses números A e B, eles são chamados de coeficientes da função. Bom, vamos agora definir o que é o gráfico da função afim. Teorema. O gráfico cartesiano de uma função afim é uma reta não paralela aos eixos coordenados. Se o a for positivo, né, se o coeficiente a for positivo, a função será crescente. E ela terá o seguinte comportamento. Observe só esse gráfico aqui. Essa reta aqui que está de vermelho é o gráfico da função afim, crescente. Observe que a característica, né, da função crescente é quando o ângulo formado aqui entre o gráfico e o eixo x é um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90 graus. Se o a for negativo, aí a função será decrescente. Tá? E o gráfico vai ser uma reta, olha só o comportamento do gráfico aqui, vai ser uma reta, onde o ângulo formado pela reta e pelo eixo x é um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Vamos agora estudar um pouquinho mais sobre os coeficientes da função afim. Como eu falei para vocês ainda há pouco, são dois coeficientes. Nós temos o coeficiente angular, que é o a, tá? Que por definição ele é a tangente do ângulo θ, onde esse θ aqui é o ângulo formado pela reta e pelo eixo das abscissas, o eixo x. E tem o coeficiente linear, b, tá? Que nós podemos definir como sendo a imagem da função quando x for igual a zero. Então, observem só. Vamos ver agora os gráficos de dois exemplos aqui de funções, para vocês observarem e identificarem os coeficientes e por que um é chamado de coeficiente angular e o outro de coeficiente linear. O angular, o nome já está dizendo, ou seja, é o coeficiente que está associado ao ângulo, né? Ao ângulo formado pela reta e pelo eixo das abscissas. Então, ele está associado a esse ângulo θ. E como é que se calcula o A? Basta calcular a tangente de θ, né? E nós lembramos muito bem que a tangente de θ no triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto a θ pelo cateto adjacente a θ. Então, se você dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, você tem a tangente de θ, que é exatamente o coeficiente angular. Por outro lado, nós temos aqui o coeficiente linear, que é o f de zero, né? Aqui nós temos outro exemplo de gráfico, de outra função. Ó. Observe aqui, o A está associado a esse ângulo, né, que é a tangente de θ, e o B,
Eu quero que vocês observem com bastante atenção. O B ele está associado, na realidade, ele é a interseção do gráfico com o eixo Y. Aqui é esse ponto. Então, esse ponto aqui corresponde ao B, tá? Tanto aqui quanto aqui. Bom, nós vamos agora definir o que é o zero ou a raiz de uma função afim. Considere a função f de r em R tal que f de x é igual a x mais b, a função afim. Zero da função afim é o valor de x do seu domínio, R, de modo que a imagem seja igual a zero, né? Não é por acaso que ele é chamado de zero da função, ou seja, é o valor de x que anula a sua imagem. Bom, assim, o que a gente vai fazer? Se f de x é igual a zero, então eu vou substituir na lei de formação f de x por zero. E aparece essa equação aqui do primeiro grau, ó, onde a e b são números reais e o x é o elemento do domínio, que é o que nós vamos chamar de zero da função. Isolando o x, olha o que vai acontecer. Vai ficar x igual a menos b, onde x é igual a menos b sobre a. Então, essa é uma forma de você encontrar a raiz ou zero de uma função afim. É só dividir o b pelo a e trocar o sinal, ou seja, menos b sobre a. Vamos a um exemplo aqui bem prático. Olha só, o zero da função f de r em R, tal que f de x é igual a 2x menos 2, é x igual a 1. Por quê? Porque se eu substituir o x aqui por 1, ó, como eu fiz, a imagem dá quanto? A imagem dá zero. Tá? Então, neste caso, o zero dessa função é igual a 1. Vejamos aqui no gráfico. Nós temos aqui o gráfico dessa função, é do exemplo aqui, 2x menos 2. É uma função crescente, como a gente já viu, certo? E aqui aparece, em destaque, aparece aqui o zero da função, que é x igual a 1, onde a seta está apontando, né? Também nós temos aqui, olha, o b, o coeficiente linear, que é menos 2. Tá? E se nós quiséssemos calcular o coeficiente angular, bastaria nós dividirmos aqui, olha, ó. Se nós considerarmos esse triângulo, retângulo, aqui seria o cateto oposto, que é 4 unidades, e o cateto adjacente, que são 2 unidades. 4 dividido por 2 é igual a 2, como está aqui, ó. A igual a 2. Bom, vamos agora fazer alguns exercícios de fixação. O primeiro exercício é uma questão do PSC da UFAM de 2019, a questão 51. Então, vamos lá. Então, olha só. Um vendedor de uma determinada loja de eletrodomésticos recebe de salário R$ 1.350, mais uma comissão de R$ 255 por cada eletrodoméstico vendido. Sabendo que seu salário em um mês foi de R$ 2.370, a quantidade de eletrodomésticos vendidos foi de quanto? Aí nós temos as 5 alternativas. Vamos à solução. Observe, de acordo com o enunciado, né, o vencimento é igual ao salário mais a comissão. É assim que o vendedor, né, que trabalha com comissão, ele recebe. Vencimento aqui está representando o salário somado com a comissão. Então, observe, se ele vender só uma unidade de eletrodomésticos, quanto é que ele vai receber? Ele vai receber 1.350, que é o salário fixo, mais 255 vezes 1, que é a comissão. Se ele vender 2 aparelhos, 2 unidades, ele vai receber R$ 1.350 mais 255 vezes 2, porque por cada eletrodoméstico ele recebe R$ 255. Se ele vender 3 aparelhos, ele vai receber 1.350 mais 255 vezes 3, e assim sucessivamente. Então, observe, se nós chamarmos o vencimento de V, tá? E a quantidade de eletrodomésticos vendidos por X, aí nós vamos ter essa função aqui, ó, que é uma função afim.
Ó, V de x é igual a 1.350 mais 255x. E agora, já dá para nós respondermos o exercício, né? O que ele pede? Ele diz o seguinte, né? Se o vendedor recebeu um determinado mês, né, 2.370 de salário de rendimento, então quantos aparelhos ele vendeu? Quantas unidades? Aí é só substituir o V de x por 2.370 e calcular o valor de x na equação, que é isso que a gente vai fazer. Então, olha só, substituindo o V de x por 2.370, vai ficar igual a 1.350 mais 255x. O que a gente vai fazer? Nós vamos agrupar os termos semelhantes, vai ficar 2.370 menos 1.350 igual a 255x. 2.370 menos 1.350 dá 1.020, igual a 255x. Isolando o x, fica 1.020 dividido por 255, que é exatamente x igual a 4. Consequentemente, a alternativa D de dado. Vamos ao próximo exercício. O próximo exercício é a questão 41 do CIS da UEA de 2019. Considere uma função linear f de r em r definida por f de x igual a menos 3x mais 4. Sabendo que f de p mais 2 vezes f de 2p é igual a p multiplicado por f de 3, então p é um número real entre, aí tem as alternativas, entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6. Vamos à solução. Bom, primeiramente vamos calcular f de p, ou seja, qual é a imagem da função quando x for igual a p. É só substituir o x por p. Então, vai ficar menos 3p mais 4. Muito bem. Bom, em seguida, calculamos a imagem de 2p. Como é que a gente calcula a imagem de 2p? É só substituir o x por 2p, que é isso que nós fizemos aqui. Ó. Então, vai ficar menos 3, que multiplica 2p mais 4. Efetuando aqui essa multiplicação, dá menos 6p mais 4. E aqui, em terceiro lugar, nós calculamos a imagem do 3 na função. Então, quando x for igual a 3, vai ficar menos 3 vezes 3, menos 9 mais 4 é igual a menos 5. Bom, com essas imagens, nós podemos agora substituir na equação que foi dada no enunciado. Ó, quem é f de p? É menos 3p mais 4. Mais, quem é f de 2p? É só substituir, vai ficar 2 vezes. Quem é o f de 2p? F de 2p é menos 6p mais 4. Está aqui, ó. Igual a p que multiplica a f de 3, que é menos 5. E agora? Agora nós temos uma equação do primeiro grau na variável p. E a gente vai resolver essa equação. Nós vamos eliminar o parêntese aqui, ó. 2 vezes menos 6p dá menos 12p. E 2 vezes 4 é igual a 8. Agora, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes aqui? Menos 3p, menos 12p, mais 5p é igual a menos 8, menos 4. Reduzindo os termos semelhantes, menos 10p é igual a menos 12. Isolando p, vai dar exatamente p igual a 1,2. Assim, 1,2 está entre quem? Está entre 1 e 2, consequentemente, alternativa A. Exemplo 3. Vamos fazer o exemplo 3 agora. Seja f de r em r definida por f de x igual a 2x mais 1. Calcule o valor de f de 99 mais f de 98 mais reticências f de 2 mais f de 1 mais f de 0. E aí nós temos as 5 alternativas. Vamos à solução. Vamos calcular essas imagens primeiramente. Calculando o f de 99, substituindo o x por 99, encontramos 199. F de 98, 197. F de 97 dá 195, e assim sucessivamente. F de 3
dá 7, f de 2 dá 5 e f de 1 é igual a 3. E f de 0 é igual a 1. Como ele quer essa soma das imagens aqui de 99 até a imagem do zero, observe, vai ficar 199 mais 197 mais 195 reticências, mais 7 mais 5 mais 3 mais 1. Observe que isso aqui é uma soma de quê? É uma soma de números o quê? Exatamente, números ímpares de 1 até 99. Tá? Isso é claro que é uma PA, uma progressão aritmética, e a gente vai calcular pela fórmula da soma. Então, substituindo, nós temos o primeiro termo 199, o último termo 1, multiplicado por 100 sobre 2. Por que 100? Porque aqui tem 100 termos. Se você observar, de 1 até 200 são quantos termos? 200 termos. Só que você está incluindo os pares e os ímpares. Tirando os pares, ficam só os ímpares, que são exatamente 100. Tá? Fazendo essa conta, nós encontramos a soma igual a 10.000. Consequentemente, alternativa A. Quarto exercício. Seja a função f de r em R dada por f de x igual a px menos 7, em que p é uma constante real. Em um plano cartesiano, o gráfico de f intersecta o gráfico da função g de r em R, dada por g de x igual a menos 2x mais 11, no ponto de abscissa x igual a 3. O valor da constante p é... E aí nós temos as alternativas. Vamos à solução. F de x igual a px menos 7. E g de x é igual a menos 2x mais 11. Como nós queremos o ponto de interseção entre os dois gráficos, a gente vai igualar f de 3 igual a g de 3. F de 3 é só substituir o x na f por 3. Vai ficar p vezes 3 menos 7. E a g de 3 vai ficar menos 2, 3 mais 11. Efetuando as multiplicações, fica 3p menos 7 igual a menos 6 mais 11. Reduzindo os termos semelhantes, isolando p, nós vamos encontrar 3p igual a 12. Portanto, p é igual a 4. Portanto, alternativa B de bola. Bom, vamos para o último exercício. Sabendo que os pontos 2, menos 1 e menos 3, menos 6 pertencem ao gráfico da função f de r em R, definida por f de x igual a x mais b, então a menos b é... E aí nós temos as 5 alternativas. Vamos à solução. F de x é x mais b. Daí, como 2 e menos 1 pertencem ao gráfico da função, então a gente substitui o quê? A gente substitui o x por 2 e o f de x vai ser menos 1. Isso quer dizer que a imagem do 2 é igual a menos 1. Substituindo, dá essa equação aqui, ó, 2a mais b igual a menos 1. De forma semelhante, se menos 3 menos 6 pertence ao gráfico de f, então f de menos 3 é igual a menos 6. Substituindo x por menos 3 e f de x por menos 6, aparece a equação menos 3a mais b igual a menos 6. O que nós temos aqui? Um sistema de equações com duas incógnitas. Nós vamos fazer aqui pela subtração das equações. Eu vou pegar a primeira menos a segunda. Quando eu faço essa subtração, vai ficar 5a igual a 5. Daqui nós isolamos a, dá 1. E se o a é 1, vamos substituir na primeira equação o a por 1. Vai ficar 2 vezes 1 mais b igual a menos 1. Daqui, se isolarmos o b, encontramos b igual a menos 3. Se o a é 1 e o b é menos 3, então a menos b vai dar exatamente 4. Portanto, alternativa E. Amigos, até a próxima aula. E ao quadrado Plus, o seu canal para aprender matemática.